Oi gente, tudo bem? Vamos iniciar aqui o nosso curso de farmacologia. Espero que todos tenham um bom aproveitamento do curso. Então, as aulas serão curtas, quero fazer aulas de 15, 20 minutos. Alguns temas terão um pouco mais. E hoje nós vamos começar falando sobre alguns conceitos básicos, né, dos princípios da farmacologia. Então, nós vamos falar de farmacologia, né, de definições da farmacologia e a importância da farmacologia na nossa vida, né? Então, o roteiro da aula, vamos fazer uma definição do que é farmacologia, vamos estudar um conceito que eu acho muito importante, que é o conceito de janela terapêutica. Nós vamos falar de efeitos e concentração das drogas, né, que estão ligados. Vamos falar um pouco do desenvolvimento da farmacologia para a gente entender um pouco mais o que é a farmacologia. E nós vamos estudar por que a gente precisa estudar a farmacologia, entender por que a gente precisa estudar a farmacologia. E finalizando o último tema, nós vamos falar de droga ideal. O que é uma droga ideal? Esse último tema vai deixar aberto para a nossa próxima aula, onde a gente vai fazer definições desses conceitos de droga ideal, ok? Então, iniciando aí as definições de farmacologia, as definições mais simples que nós temos, a definição do próprio nome, né? Fármaco significa droga e logos, ciência, ou seja, a ciência que estuda as drogas, né? Lembrando e já fazendo uma definição, que droga é qualquer substância química que possa interagir no nosso corpo, né? Qualquer substância que possa entrar e interagir com o nosso organismo. E fármaco é aquela substância que também interage com o nosso organismo, mas que ele tem uma estrutura química definida, ou seja, nós conhecemos a estrutura química dele, tá? Então, a farmacologia, ela é o estudo do efeito dos fármacos no funcionamento do sistema vivo, né? Então, ela estuda exatamente os fármacos, aquelas substâncias que nós temos, que nós conhecemos a estrutura química dela, né? Como essas substâncias funcionam dentro do nosso organismo, ok? Uma definição menos sucinta, podemos dizer assim, é que a farmacologia é a ciência que estuda as interações entre os compostos químicos com o organismo vivo, né? Ou seja, com o nosso sistema biológico, com os sistemas biológicos, né? Não necessariamente só o sistema biológico humano, né? Resultando aí em um efeito para o organismo, efeito este que pode ser terapêutico, um efeito benéfico, ou que pode ser um efeito maléfico, né? Nem todo efeito benéfico é terapêutico, ok? O efeito benéfico pode ser de prevenção, por exemplo. A vacina, ela não tem um efeito terapêutico, mas ela tem um efeito benéfico de prevenir o nosso organismo, né? E os efeitos maléficos, eles são os efeitos tóxicos, são aqueles efeitos que a gente não deseja, né, quando a gente faz o uso de um fármaco. Levando em consideração que se você estiver fazendo uso de uma droga, principalmente as drogas ilícitas, o efeito que você está esperando é sim um efeito maléfico. Por mais que aquele efeito, num momento inicial, cause um bem-estar ao seu organismo, esse bem-estar não é um efeito benéfico, ele é um efeito maléfico, ok? Então, quando a gente fala dessa definição, né, que farmacologia é a ciência que estuda as interações entre os compostos químicos com o organismo vivo, ou seja, com o sistema biológico, resultando em um efeito maléfico ou um efeito benéfico, a gente tem que lembrar que de duas coisas, da dose e da via de administração. Mas o que uma coisa tem a ver com a outra, né? Porque você pode, alterando a dose, eu posso fazer com que aquele fármaco, né, com aquele composto químico, tenha um efeito benéfico ou maléfico,
Da mesma forma que eu posso manter uma dose, a dose usual, a dose correta, mas alterar a via de administração e também ter um efeito maléfico, né, ou um efeito benéfico, dependendo da via de administração. Então, a via de administração e a dose, elas estão ligadas aí diretamente com o resultado desse efeito que vai ocorrer no organismo, né, desse efeito ser maléfico ou desse efeito ser benéfico. Fora isso, logicamente, o composto químico, né, o fármaco, que é o responsável por causar esse efeito, ok? Então, para a gente entender aqui de uma forma mais didática, nós temos aqui a farmacologia sendo essa interação, né, da substância química com o nosso sistema biológico. Substância química é essa que pode ser a droga ou o fármaco, como a gente já definiu, e o sistema biológico. O que seria o nosso sistema biológico? Nosso sistema fisiológico, né, nossa fisiologia. Quando o nosso sistema está saudável, eu estou com a fisiologia ok, né? Se essa fisiologia foi alterada, a gente vai ter então uma patologia, ok? Então, para eu saber que esse organismo está tendo uma patologia, está num processo patológico, eu tenho que conhecer quando esse organismo está saudável, né? Então, eu tenho que conhecer o processo fisiológico, né? Então, é a interação dessa droga, dessa substância química com o sistema biológico. Ou quando esse sistema está alterado num processo patológico, ou quando ele está saudável, num processo fisiológico. Ah, mas para que eu vou usar uma droga, professora, num processo, se eu estou com um organismo saudável? Você vai usar uma droga em processos de diagnóstico? Você está saudável, mas você está fazendo um check-up. Então, você pode usar algumas drogas para fazer diagnóstico. E você vai usar as vacinas como prevenção de doenças, certo? Então, por exemplo, né, que você está saudável e para continuar saudável você vai fazer uso de uma vacina. Então, a farmacologia é essa interação entre substância química, sistema biológico, podendo causar aí o efeito benéfico ou o efeito maléfico no nosso organismo. Lembrando que efeito benéfico e efeito maléfico, o fármaco, né, que é aquela substância química, que é um composto químico com estrutura química definida, que é capaz de causar um efeito, né, terapêutico no organismo, se ele for utilizado em uma dose errada, uma dose superior à dose terapêutica, muito superior à dose terapêutica, né, ele pode causar um efeito maléfico, ok? E nós temos as drogas de abuso, que são usadas exatamente para se ter o efeito maléfico no organismo, ok? Então, aí a gente define, né, quando a gente estuda a farmacologia, a gente tem a farmacoterapia, né, onde eu vou usar os fármacos em doses terapêuticas, e a gente tem a toxicologia, onde a gente estuda exatamente os efeitos tóxicos dessas drogas no nosso organismo, ok? Então, aqui vai entrar um conceito que eu acho um dos conceitos muito importantes da farmacologia. Não posso dizer o mais, porque nós temos vários conceitos importantes, mas ele é um conceito extremamente importante. Por quê? A gente tem que entender a janela terapêutica para que a gente consiga entender que as drogas, que os fármacos, eles podem ser usados em doses diferentes, causando efeitos diferentes, né, tendo potenciais terapêuticos e toxicológicos diferentes. Então, o que é a janela terapêutica? A janela terapêutica é exatamente essa diferença de dose, esse intervalo entre a menor concentração que eu posso utilizar em uma dose, né, que é responsável, que consegue causar alguma alteração no meu organismo, e aquela maior concentração que eu posso utilizar, que também consegue causar um efeito terapêutico no meu organismo, mas ela tem um grande potencial tóxico. Ou seja, geralmente quando você ultrapassa essa dose aqui, a dose máxima terapêutica, quando você ultrapassa, você já vai ter uma toxicidade no seu organismo, você vai ter efeitos tóxicos. Algumas drogas, esse efeito pode ser fatal, né? Pode ser letal, pode matar uma pessoa. E quando você toma a dose menos
menor do que aquela dose, que é aquela menor concentração responsável por causar alguma alteração no seu organismo, você pode não ter efeito nenhum, né? Ou seja, a gente chama de uma subterapia. Você não tem efeito nenhum, ela é insuficiente, efeitos são ausentes. Então, a janela terapêutica é esse intervalo entre a menor dose possível de causar um efeito no meu organismo e a maior concentração possível de causar um efeito no meu organismo. Professora, a senhora está falando de dose e concentração? Tô. Concentração é a miligrama que você vai usar, né? A grama, miligrama, por exemplo, paracetamol, que todo mundo conhece. A dose usual do paracetamol, nem sempre, parêntese aqui, nem sempre a dose usual ela é exatamente na metade, aqui no intervalo, na metade da janela terapêutica, tá? Essa dose usual pode estar mais próxima da dose, da menor dose, como ela pode estar mais próxima da maior dose, ok? A dose usual, que é geralmente vendido para uma terapia específica. Então, nós estamos voltando aqui para o paracetamol. Paracetamol é um analgésico, né? Ele pode ser utilizado, a dose usual dele, que é vendida, é o de 750 miligramas, né? Então, é aquela dose que todo mundo conhece, daquele comprimidozinho que você toma para dor de cabeça. Mas, você pode tomar um paracetamol, 2 doses, né? 2 comprimidos, sendo uma tomado, ingerido de uma só vez, sendo uma dose, de 500 miligramas cada, totalizando aí numa concentração de 1000 miligramas em uma única dose. Você pode fazer esse uso para uma analgesia maior, para uma enxaqueca, por exemplo, né? E existe o paracetamol em concentrações bem inferiores. Nós temos paracetamol de 100 miligramas e nós temos paracetamol de 200 miligramas, que geralmente são usados para crianças. Então, é a dose mínima, né? A dose máxima do paracetamol, se você abrir lá a bula, a dose máxima, a concentração máxima que você pode tomar de paracetamol em um dia é de 4.000 miligramas. Ah, professor, então quer dizer que eu posso tomar o paracetamol 4.000 miligramas hoje, 4.000 amanhã, 4.000 depois? Não, tá? Porque a gente vai entender no decorrer do curso que nós temos aí um somatório de efeitos no seu organismo, né, com o uso crônico das drogas, né, dos medicamentos, dos fármacos. Então, a gente está falando aqui de dose única, ok? Vamos imaginar que seria somente uma dose única. Então, eu estou falando de uma concentração única, a janela terapêutica na concentração única. Por quê? Porque se eu estou tomando uma concentração menor, eu vou variar o intervalo entre as doses, né? Então, em uma única dose, eu tomo 750 miligramas. Com quanto tempo eu vou repetir 750 miligramas do paracetamol? A gente repete geralmente com 6 horas. Mas se for no estado de febre, pode se repetir até com 4 horas depois. Né? Então, dependendo da patologia, dependendo da concentração que você use, você tem um intervalo, né, para fazer a administração da segunda dose. Então, a janela terapêutica, ela fala, eu estou falando aqui da concentração, certo? Da concentração de um fármaco. Então, a menor concentração capaz de causar um efeito no meu organismo, né, e a maior concentração que tem um potencial tóxico, mas é a maior concentração que eu posso utilizar, né, a máxima concentração permitida para ser utilizada. Então, essa é a janela terapêutica, é esse intervalo. Aqui dentro, a gente tem variações de concentração, onde você pode fazer a administração e variar aí o intervalo entre as doses, ok? Abaixo disso, você vai ter uma subterapia, ou seja, uma terapia ausente, né, ou insuficiente, e acima você vai ter um padrão toxicológico, ok? Então, a gente entra aqui para os conceitos. Quando eu falei lá da janela terapêutica, a gente tinha lá aqui a setinha no meio. Isso não quer dizer que aqui está a dose ótima, né? Quer dizer que ela está nesse intervalo, certo? Nem sempre é a metade. Mas nós temos uma dose ótima, que é aquela dose capaz de causar o efeito terapêutico. Então, a dose ótima do paracetamol é 750 miligramas. Para analgesia simples, a dose ótima dele é 750 miligramas.
A dose máxima permitida, 4.000 miligramas. Então, nós temos aqui a máxima permitida. Acima disso, ele já tem um grande potencial de causar efeito tóxico no seu organismo. Parêntese, lembrar que eu estou dando o exemplo do paracetamol, mas que o paracetamol por si só, a própria substância, né, o paracetamol, ele é capaz de causar uma toxicidade hepática. E essa toxicidade hepática não necessariamente só vai acontecer com doses acima da dose máxima. Algumas pessoas apresentam essa hepatotoxicidade com doses usuais, mas usos crônicos, ou associados com bebidas alcoólicas, ou associadas com outras terapias, ok? Com outros medicamentos. Então, voltando, nós temos aqui a dose ótima, né, que é a dose terapêutica, geralmente é a dose usual. Nós temos a dose menor, que é o limiar, né, que causa algum efeito no nosso organismo, mas nem sempre essa dose é capaz de solucionar aquela patologia naquele momento, né? Por exemplo, causar a analgesia necessária, ou o antitérmico, né, causar a diminuição da febre. E nós temos a dose máxima, que é aquela que tem um potencial tóxico. Então, professora, quer dizer que se eu tomar o medicamento dentro da janela terapêutica, eu não vou ter efeito tóxico nenhum, eu não vou ter efeito adverso, eu não vou ter reação adversa? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que ela é segura nesse intervalo. Esse intervalo, ele vem a partir de estudos, né, com esses fármacos, mas algumas pessoas vão sim apresentar efeitos adversos e algumas pessoas podem apresentar até mesmo reações adversas graves, ok? Mas ele não é potencialmente tóxico ou com efeitos ausentes, quando você toma dentro da janela terapêutica. Então, abaixo daquela janela terapêutica é insuficiente ou ausente, acima nós temos os efeitos tóxicos, ok? Aí a gente vai falar um pouquinho agora sobre o desenvolvimento da farmacologia. Ah, professora, só está falando de conceitos e de repente vai entrar no desenvolvimento da farmacologia. Sim, por quê? Porque a gente tem que entender que a farmacologia, ela não é uma ciência que se estuda sozinha. Eu nunca vou conseguir estudar só farmacologia, unicamente. A farmacologia, ela envolve outras ciências. Então, a farmacologia, como a gente já viu, ela junta a química e ela junta a fisiologia. Eu preciso saber de fisiologia, eu preciso entender um pouco das estruturas químicas para que eu entenda a farmacologia. Para eu entender, né, para eu saber fisiologia, na fisiologia a gente tem a bioquímica, né? Então o nosso corpo, reações químicas acontecem no nosso corpo a todo momento. Então, a bioquímica ela é extremamente importante para a gente entender processos farmacológicos. A química é extremamente importante para eu conhecer a estrutura dos fármacos, a estrutura das substâncias, né? Para a gente poder sintetizar fármacos, para eu poder facilitar a passagem desse fármaco pelo nosso organismo, né, de uma forma sintética. Então, como é que eu preciso saber fisiologia? Preciso. Sabendo fisiologia, a gente entende processos patológicos. Então, quando tem uma alteração em X local, eu vou ter patologia X. Então, a gente precisa entender fisiologia para que a gente entenda a patologia e aí a gente possa utilizar a farmacologia para terapêutica dessas patologias, né? Então, a farmacologia ela nunca jamais será estudada sozinha, não tem como a gente tirar a farmacologia e estudar só a farmacologia. Nós precisamos entender primeiramente fisiologia, para eu entender como o meu corpo age normalmente com as substâncias que nós temos dentro do nosso corpo, né, com os nossos alimentos, e depois eu preciso entender a patologia, o que acontece com um processo patológico, qual alteração essa fisiologia teve, para que eu possa intervir com fármacos e entender como esses fármacos entram no nosso organismo, passam pelo nosso organismo, causam efeitos no nosso organismo e são eliminados. E além de tudo, hoje em dia, graças a Deus, né, nós temos aí a biologia molecular. A biologia, aí você fala, professora, mais uma coisa para eu ter que saber? Sim.
Biologia molecular hoje é necessário para entender a farmacologia. Cada vez mais nós estamos entendendo não a estrutura física das células, mas o que essas células produzem, né, como elas interagem, como é que elas sobrevivem, o que elas produzem, DNA, RNA, né, como é toda a química, né, a organização dessas células. Então a biologia molecular ela vem, né, ela está cada vez mais crescendo e ajudando nos processos farmacológicos, né, nos ajudando a descobrir novas medicações, a descobrir por que certas patologias estavam acontecendo e como nós podemos intervir com processos farmacológicos, certo? Então, a biologia molecular é mais uma ciência que está aí ajudando a complementar o desenvolvimento da farmacologia, né? O desenvolvimento de terapias, né? De novas terapias, ok? Então, muitas pessoas consideram a farmacologia difícil por causa disso, porque você precisa ter um conhecimento de outras ciências, né? Você não precisa estudar não dá para estudar unicamente, né, uma coisa unicamente, você precisa ter um conteúdo aí mais amplo, mas isso torna a farmacologia mais interessante, né? Então eu passo para uma pergunta que os alunos geralmente me fazem, principalmente os alunos que não são da farmácia, né? Já dei aula para educadores físicos, para nutricionistas, para radiologistas, e eles sempre perguntam, mas para que eu preciso saber disso, professor? Para que eu preciso saber de farmacologia? A gente precisa saber de farmacologia para a gente entender, né, como uma substância interage com o nosso corpo quando ela é administrada, né, para a gente entender por que é importante a administração de água, né, para a gente entender por que eu tomo um analgésico quando eu estou com dor de cabeça e ele pode me dar dor no estômago ou ele pode me deixar mais sonolenta, né? Porque quando eu tenho um processo alérgico e eu tomo um antialérgico, algumas pessoas ficam com sono, entram em um processo de sono profundo até. Então a gente precisa entender a farmacologia, todos na área da saúde, porque hoje em dia não existe mais nenhuma pessoa, né, falando-se de uma forma generalizada, mas praticamente todas as pessoas utilizam algum fármaco em algum momento da vida, certo? Ou mesmo que não seja um fármaco, ela faz uso de chás, né, de compostos naturais, né, que também interagem no nosso organismo, que também são fármacos que vão interagir no nosso organismo, né? Alguns são fármacos mesmo. Então, nós precisamos saber, conhecer. Então, um educador físico, né, que ele tem um aluno que faz uso de drogas, né, para poder fazer os exercícios físicos dele, ele tem que entender o que está acontecendo com aquele aluno, para ele poder alertar aquele aluno, para ele poder reconhecer quando esse aluno está fazendo um uso errado de alguma substância, por exemplo. O nutricionista tem que entender muito de farmacologia, porque tanto os alimentos interagem com os fármacos, então ele pega um paciente idoso, um paciente que tem alguma patologia crônica, que tem a necessidade de tomar algum medicamento, um paciente que faz uso contínuo de corticoide, não consegue perder peso, porque esse nutricionista tem que saber o que está acontecendo, ele tem que entender a fisiologia para ele poder ajudar esse paciente, né? Então, em todas as outras profissões da área da saúde, a farmacologia é extremamente importante, né? Para os médicos, farmacêuticos e enfermeiros, a gente nem precisa estar explicando o quão importante é, né? Então, para o farmacêutico, para o médico, para que tenha sucesso no tratamento da doença, eu preciso entender o que o fármaco está fazendo com o meu corpo, eu preciso entender qual o melhor fármaco que deve ser administrado, né, naquela patologia específica, para garantir que aquele paciente está tomando a dose correta, a concentração correta. Então, em alguns casos, essa concentração tem que ser adaptada para que ela chegue no organismo, para que aquele organismo específico tenha uma concentração correta, adequada, para que tenha um efeito terapêutico correto.
Então, farmacologia é muito importante. Eu gosto muito de dizer que farmacologia é vida, né? Então, se você entende farmacologia, você entende da vida, a interação do mundo exterior com o mundo interior, certo? Então, para a gente fechar essa aula, vou falar de droga ideal, que vai ser o link para a nossa próxima aula. Então, o que seria uma droga ideal? Vamos lá, nós somos farmacêuticos, estamos aqui tentando construir, né, bolar um medicamento ideal. Eu quero produzir a melhor droga possível. Então, essa melhor droga possível, ela tem que ter o melhor efeito possível, 100% do efeito. Então, tomou, ficou bom, né? Efetividade 100%. Ela tem que ser 100% segura. Você não vai ter nenhuma outra interação, você não vai ter nenhum outro prejuízo para o organismo. Vai ser somente aquele efeito terapêutico. Ela tem que ser seletiva. Como assim ser seletiva? Ela vai lá e interage somente naquele local que está precisando daquele efeito terapêutico, sai do seu organismo sem interagir com mais nada. Ela tem que ser reversível. Ela entra em contato com o seu organismo, ela vai lá, bloqueia um receptor, mas melhorou o processo, né? Causou o efeito terapêutico desejado, ela sai e ela é eliminada, sem causar nenhum prejuízo ao seu organismo. Então, ela tem que ter reversibilidade. Ela tem que ser de fácil administração. Se todas as drogas fossem administradas por via oral, por exemplo, né, e todas as pessoas pudessem fazer o uso da via oral, seria uma facilidade muito grande. Ou via transdérmica, né, aplicou um adesivo na pele, absorveu, fez o efeito. Via dérmica, na verdade, ela tem que ter o mínimo de interação possível, ou seja, entrou no seu organismo, foi lá, fez o efeito, não interagiu com mais nada, né? Então, quando ela tem o mínimo de interação possível, ela tem um mínimo de efeito adverso possível, um mínimo de efeitos colaterais, né, possíveis. Então, isso seria uma droga ideal, né? Que ela não cause reações adversas, que ela tenha mínima interação com o seu corpo, né? Só a interação que você quer, que seria a seletividade, vai lá no local, faz a ação e sai, né? Seja de fácil administração, seja reversível, segura e eficaz. Então, nas próximas aulas a gente vai ver todos esses conceitos, né, que eu citei da droga ideal, e nós vamos entender o porquê que até hoje nós não temos nenhuma droga ideal no mercado, ok? Então, até mais, até a próxima aula e espero que vocês tenham gostado.